Graça e paz, igreja. Glória a Deus pela sua vida, pela minha vida, porque nós escolhemos a boa parte. Eu e você, nesse primeiro domingo do ano, poderíamos estar em tantos lugares, mas como Maria, nós escolhemos a boa parte e não nos será tirada. Talvez você ache que você veio aqui por muitos motivos, por mais um domingo, mas eu quero te dizer que papai preparou uma mensagem ao seu coração. Vamos falar com o nosso Pai. Abba, Pai, Deus Todo-Poderoso, nós nos colocamos aqui, Senhor, diante de Ti nesta noite, te pedindo, Senhor, nos instrui, nos orienta, Senhor. Nós deixamos a terra do nosso coração preparada para receber a boa semente. Senhor, nós te pedimos, fala conosco, Senhor. Não mais eu, Senhor, mas o Teu Santo Espírito. Não a Tatiana aqui, Senhor, mas o Teu Santo Espírito. Eu venho me despir, me esvaziar de mim mesma e me coloco, Senhor, como vaso Teu nesta noite. Em o nome do Todo-Poderoso Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Amados, chegamos em 2025, né? Estamos felizes, mais um ano que eu e você superamos. E quando o pastor fala que vai ser o melhor ano da nossa vida, vai ser mesmo. Vai ser, e eu creio. E pode parecer que todo ano a gente vai falar isso. Não, 2023 será o melhor ano da minha vida. Por quê? Porque nós cremos que nós estamos buscando sempre o melhor de Deus que está por vir. E a palavra que o Senhor me deu nesta noite é a palavra que o Senhor nos entregou, uma continuação daquilo que o Senhor nos entregou na virada do ano. Para quem não é da nossa igreja, nós aqui, a Nova Família, estamos profetizando que o ano de 2025 é o ano da preparação. E a mensagem dessa noite é uma pergunta ao meu e ao seu coração. Nós estamos preparados? Não é para você responder. É uma pergunta assim retórica, mas é algo para nós refletirmos, porque a Cássia já até deu uma colinha na hora do louvor, porque o Espírito é o mesmo, né? Então o Espírito ministra aos nossos corações acerca desta preparação. Então, independente do que você respondeu aí no seu coração, porque foi o que me moveu a pensar, Senhor, por que essa palavra? Será que eu estou preparada ou estou totalmente preparada? Eu estou preparada por Ti e não pelos homens? E o Senhor me trouxe a história de Esther. E eu queria dividir essa história, né, que nós já conhecemos, mas curiosamente, a preparação de Esther foi uma preparação de 12 meses, de um ano. E o que o Senhor está nos entregando nessa noite também, nesse primeiro domingo do ano, é uma preparação também de 12 meses. E eu creio que se nós, que temos Cristo como cabeça, e nós somos o corpo, nós cremos que o Senhor, se não estamos totalmente preparados, Ele vai começar a nos preparar, a nos adornar nesta noite. Assim como a noiva, nós não somos a noiva de Cristo, como é que a noiva se prepara? Ela não se adorna, ela se perfuma, se penteia, se maqueia. É todo um processo. A noiva vai encontrar o noivo. E nós somos a noiva de Cristo, então nós temos que nos preparar. Então eu vou pedir para a mídia projetar lá Esther 2, do 4 ao 17. E a palavra de Esther, a história de Esther, ela é muito conhecida como uma história de uma menina órfã que se tornou rainha. Né? Então a gente vê musicais, vê música. Nós temos até a nossa Esther aqui, né? Temos uma Esther só nossa. Não é a da Bíblia, mas é só nossa. Mas eu creio que essa identidade que o Senhor preparou para Esther, Hadassah, é uma identidade também que Ele prepara para a noiva.
Porque Estela foi preparada por 12 meses. Olha que coisa gloriosa, irmãs. As mulheres vão entender. Já pensou você ficar lá no spa 12 meses, só no óleo, só no creme, só na hidratação, na escova, na progressiva, na massagem, né? Tinha que ser um eunuco que tinha que estar lá para cuidar lá da mulherada toda, porque o rei ia escolher uma rainha. Então a palavra do Senhor diz assim, lá em Esther 2:4, a gente vai percorrer. Por mais que você conheça essa história, o Senhor quer falar contigo. Diz assim a palavra do Senhor: a moça que mais agradasse os olhos do rei. Essa versão aí é a King James. Se depois a gente conseguir ir para a versão NVT, que é uma versão que eu gosto, aí, olha essa mídia, gente, é coisa gloriosa. Estamos ou não estamos preparados? Estamos preparadíssimos. É muita bênção. Eu descobri essa nova versão e ela é muito boa, assim, muito simples de se entender. Então, a mensagem fala assim: depois disso, a moça que mais agradar ao rei o tornará rainha em lugar de Vasti. O rei gostou muito desse conselho e o pôs em prática. Vamos em frente. E nesse tempo havia na fortaleza de Suzã um judeu chamado Mardoquei, filho de Jair, era da tribo de Benjamim e descendente de Quis e Simei. Sua família estava entre aqueles que com Joaquim, rei de Judá, tinham sido deportados de Jerusalém para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Mardoqueu tinha uma prima jovem, muito bonita e atraente, chamada Hadassa, também conhecida como Esther. Quando o pai e a mãe da Esther morreram, por isso eu disse que ela era órfã, Mardoqueu a criou como a sua própria filha. Então, Mardoqueu, ele é uma figura central, né, aí nessa história. Um judeu, todos judeus. E aí, como resultado do decreto do rei, o rei buscava uma esposa, Esther e muitas outras moças foram trazidas ao palácio real, na fortaleza de Suzã, e colocadas sob os cuidados de Hegai, o encarregado do harém, esse que era o eunuco, né? Então, Hegai ficou muito impressionado com a beleza de Esther e a tratou com bondade. Sem demora, providenciou que ela recebesse comida especial, tratamento de beleza e também lhe designou 7 moças, só para cuidar dela no palácio, e a transferiu com as jovens para o melhor lugar do harém. Então, Esther achou graça naquele homem. Mardoqueu havia instruído Esther a não revelar a ninguém sua nacionalidade, nem a origem da sua família. Observa que na preparação da Esther havia um plano, uma estratégia, uma orientação. E é essa preparação que o Senhor nos dá essa noite. Uma estratégia, uma orientação. Todos os dias Mardoqueu caminhava perto do pátio do harém para saber notícias de Esther e descobrir o que estava acontecendo. Antes de ser levada aos aposentos reais, cada moça recebia os 12 meses, olha, era um ano prescritos de tratamento de beleza. 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com perfumes e cosméticos. Toda uma preparação daquela mulherada toda que ficou em burburinho. Todo mundo queria alcançar o coração do rei. Todo mundo queria ser escolhida. Quando chegava a sua vez de ir aos aposentos reais, podia escolher do harém as roupas e as joias que quisesse. Então, imagina uma menina jovem, né, passando por tudo isso. Um luxo, né, uma coisa assim ostentadora, um universo totalmente diferente do que ela tinha. À tarde, ela era conduzida aos aposentos reais e na manhã seguinte ia para outra parte do harém. Isso tudo era cultural, tá, gente? Que coisa, né, estranha. Então, era assim que o rei escolhia uma esposa. Então, era a cultura da época. E ali ela ficava sob os cuidados de Saasgás, eunuco do rei, encarregado das concubinas. E ela não voltaria a se encontrar com o rei a menos
que ele tivesse gostado muito dela e a mandasse chamar pelo nome. Ninguém entrava na presença do rei sem autorização, tá? Nem mesmo a mulher que fosse candidata à sua esposa ou a sua esposa. Esté era filha de Abiail, tio de Mardoqueu. Mardoqueu havia adotado Esté, sua prima mais nova, como filha. Quando chegou a vez de Esté se apresentar ao rei, e ela aceitou o conselho de Hegai, pediu nada além do que ele sugeriu e agradou a todos que a viram. Então ela soube receber um conselho. Em frente, Esté foi levada ao rei Xerxes no palácio real no mês de dezembro, no 7º ano do seu reinado. E por fim, no versículo 17, para terminar, o rei gostou mais de Esté que de qualquer outra moça. Agradou-se tanto dela que pôs a coroa real sobre a sua cabeça e a declarou em rainha em lugar de Vasti. Então, Esther teve êxito naquilo que ela acreditou no seu coração. Ela foi uma jovem corajosa, cheia de fé, fez tudo que o tio recomendou, aconselhou, lá o que o eunuco disse, e ela conseguiu achar graça aos olhos do rei. E aí eu fico pensando, será que foi muito difícil para Esté se preparar 12 meses lá, distante, né, dos seus familiares, estava ali com um propósito, com tantas moças também, certamente igualmente bonitas, bem preparadas, e ela estava ali buscando algo. E talvez lá no culto da virada, lá, né, no seu joelho, no dia 31, você colocou um propósito. Você, talvez, Senhor tenha trazido ao seu coração algo do 2022, 2023. Eu tinha essa agenda aqui, meus hábitos. Eu tinha essa agenda desde 2022. Aí eu tinha uns hábitos lá que eu quis botar em prática, não consegui. Falei, agora, Senhor, eu vou resgatar. Tu me prepara, Senhor. Porque quando a pergunta vem ao meu e ao seu coração, se estamos preparados, é se nós estamos refinados suficientes, se nós estamos consagrados, orando o suficiente, amando o suficiente, sendo generosos o suficiente, pregando o suficiente. A pergunta é, onde, na verdade, nós não estamos preparados? E foi o que Esté buscou, uma preparação. Ela buscou um adorno, ela buscou obedecer. E é difícil, muitas das vezes. Só que é muito mais difícil desobedecer. É muito pior se submeter ao jugo do pecado do que se submeter à potente mão do Senhor. É isso que o Senhor nos ensina nesta noite. Resista ao diabo, submeta-se a Deus e Ele fugirá de vós. E Ele vai dar anjos ao nosso respeito. Mas a jornada do Esté, toda essa parte aí é linda. De órfã a rainha, meteórico, né? Mas vamos continuar lá em Esté 3, de 8 a 10. Parecia que estava tudo bem, ela estava lá com a coroa, o vestido ornado. E lá no versículo 8, começou a se dar uma certa trama. E para encurtar um pouco a história e tentar ilustrar, Amã, que foi um homem de confiança colocado pelo rei, disse para o rei Xerxes: há certo povo espalhado por todas as províncias do seu império que se mantém separado dos demais. Eles têm leis diferentes das leis dos outros povos e não obedecem às leis do rei. Portanto, não é do interesse do rei deixar que vivam. Então, se parecer bem ao rei, publique em decreto para que eles sejam destruídos, e eu darei 350 toneladas de prata aos administradores do governo para serem depositados nos tesouros do rei. Então, ele trama, ele traz ali uma ganância, algo ao coração do rei, e o rei concordou. E para confirmar sua decisão, tirou do dedo o anel com o selo e entregou a Amã, filho de Amedata, o Agagita,
inimigo dos judeus. Então, enquanto nós nos preparamos, enquanto nós somos um povo diferente nos costumes, nas leis, nos hábitos, existe uma trama para que nós não nos preparemos. Existe algo por trás que o inimigo das nossas almas, que é o devorador, o tempo todo busca frustrar os planos do Senhor. Mas o Senhor Todo-Poderoso, quando Ele prepara e Ele te dá um plano, uma estratégia, uma direção do alto, porque a preparação, ela vem através de uma sabedoria do alto. A sabedoria não é cultura, não é diploma, não é conhecimento. A sabedoria é algo que vem do alto. E havia sobre a vida de Esté uma sabedoria, algo tremendo. Ela sabia ouvir conselhos dos mais velhos, né? Quando a palavra diz, honra o teu pai e tua mãe para que te prolongue os dias na terra. Então a Esté recebeu essa sabedoria do alto. E olha o que aconteceu. Ela estava lá perfumada, cheirosa, rainha. E em Esther 4, de 1 a 17, Mardoqueu mandou um recado para Esther. E falou, olha só, está acontecendo uma trama. E tem um povo aqui que está sofrendo, o teu povo, o povo judeu. Não é porque você agora está no palácio com o rei, que você deixou de ser judia. Então, em Esther 4, vamos meditar. Em Esther 4, do 1 ao 17, se a mídia puder projetar. Senão a gente vai aqui. Quando Mardoqueu soube de tudo que havia acontecido, ele ficou arrasado, rasgou as suas roupas, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade chorando alto e amargamente. Ele estava em desespero. Foi até a porta do palácio, mas ninguém que estivesse usando roupas de luto tinha permissão para entrar. Não era qualquer pessoa que adentrava ao palácio. Em seguida, podemos avançar. A mídia me ajuda, que eu estou lendo junto dali. No versículo 3. Acho que eu vou puxar aqui. Para a gente... Foi. Quando a notícia do decreto chegou a todas as províncias, todos os judeus, era como se tivesse o zap-zap da época, né? Nós estamos sendo perseguidos, nós vamos ser exterminados. E a notícia foi passando. Houve um grande pranto entre os judeus, eles jejuaram, choraram e lamentaram, e muitos se deitaram em pano de saco e em cinzas. E a palavra do Senhor, dando continua, a gente vai direto nesse capítulo aí, para a gente receber a boa palavra literal daquilo que o Senhor quer nos entregar. No versículo 4. Me ajuda aí, mídia. Deixa eu ir aqui junto. Obrigada. E aí, quando as criadas de Esté, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, no versículo 4 até o 17, que a gente vai. E os eunucos vieram e contaram para Esté. Mardoqueu, né, se vestiu de cinza e ela ficou muito angustiada. Enviou-lhe roupas para vestir em lugar do pano de saco, mas ele não aceitou. Então Esté mandou chamar Ataque, um dos eunucos do rei, que havia sido nomeado para servi-la. Ordenou que ela fosse até lá a Mardoqueu e descobrisse o que estava acontecendo, o que o perturbava e o que ela estava de luto. Então Ataque foi até Mardoqueu na praça da cidade, em frente à porta do palácio. E Mardoqueu contou tudo e lhe informou a quantidade exata de prata que Amã havia prometido pagar ao tesouro real pela destruição dos judeus. Toda a história mostra a perseguição ao povo escolhido, né? Várias histórias, essa foi uma das histórias, né? Assim como teve Hitler, sempre a destruição do povo de Deus. Então Mardoqueu entregou a Ataque uma cópia do decreto que ordenava o extermínio de todos os judeus e pediu a Ataque que mostrasse o decreto a Esté. Esté até então não sabia. Então, no versículo 9, para encurtar, ela voltou com o recado, a Esté com o recado de Mardoqueu. Então, Esté mandou a Ataque dizer a Mardoqueu:
Todos os oficiais do rei e até mesmo o povo das províncias sabem que qualquer pessoa que se apresenta diante do rei sem ter sido convidada será condenada a morrer, a menos que o rei lhe estenda o seu cetro de ouro. Além do mais, há 30 dias o rei não me chama à sua presença. Então Esté passou toda a visão para Mardoqueu. E Mardoqueu enviou a resposta a Esté e também falou o papo retíssimo. Falou assim: não pensa que você está aí no palácio, que você vai escapar quando todos os outros judeus forem mortos. Se você ficar calada, se você ficar aí de agente secreta, né, 007, você, diz assim, né, a palavra do Senhor, se ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e os seus parentes morrerão. Quem sabe não foi por isso, justamente para uma ocasião como esta, que você chegou à posição de rainha. Olha a preparação, olha onde é que ela está. Então, Esté enviou essa resposta a Mardoqueu: vai, reúna todos os judeus de Susã e jejuem por mim. Não comam e não bebam durante 3 dias, 3 noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois eu irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei, e se eu tiver de morrer, morrerei. Mardoqueu fez e fez tudo conforme as instruções de Esté. Então, na nossa preparação, por que Deus te colocou nesse lugar? No lugar, lá no seu emprego. Por que Deus te colocou nesse lugar, lá na escola, ou na sua vizinhança, ou na sua família? Por que será que você mudou de casa? Por que será que você mudou de emprego? A palavra do Senhor está perguntando assim: será que não foi por causa de uma ocasião como esta que você está nessa posição? Eu estou te preparando nesse ano para estar nessa posição. E talvez você esteja abatido, confundido, você não está entendendo, ainda não se revelou o porquê da prova, o porquê de um familiar doente ou de um familiar distante dos caminhos do Senhor. Mas o Senhor, Ele tem escape, o Senhor, Ele tem saída. Mas o Senhor também, Ele vai te entregar um plano, uma estratégia, a oração. Não é? Nós começamos aqui orando, clamando, o jejum, a súplica. Foi isso que Esté convocou um exército. Então, nessa preparação, sabe qual é a verdade que o Senhor entrega ao meu e ao seu coração? Para que nós sejamos mais espirituais, nós não podemos estar sozinhos. Nós não podemos estar sozinhos. Dá a mão para quem está aí do teu lado, se você puder. Fala assim: não me deixa sozinho, não. Clama por mim, intercede por mim, jejua por mim, ora por mim. Nós precisamos um dos outros nessa preparação. Ninguém faz nada sozinho. O papai quer dizer que essa família, essa nova família aqui, não anda só. Nós não vamos andar sozinhos, é tudo por Ele, é para Ele, a glória é dEle, não é minha, não é tua. A minha identidade de cristã se une à tua e nós seguimos. E nós frustramos os planos do inferno que se levantam contra a nossa preparação. Então, a palavra do Senhor, quando Ele nos entrega esse mistério da vida de Esté, né? E ao final de toda essa meditação, o final da história é que Esté entrou na presença do rei, ela se preparou, ela entrou à presença do rei e ela revelou todo aquele plano de Amã tenebroso contra a vida dos judeus. E toda aquela trama para enforcar Mardoqueu, para acabar com a vida dos judeus, caiu por terra, foi assim totalmente desfeito,
porque ela se colocou na posição e quando ela apresentou ao rei, o rei imediatamente condenou Amã, que era o seu homem de confiança. Então ele viu que tudo aquilo ali foi preparado para acabar com a vida de um povo. Então isso é para encurtar uma história, e essa história ela vai nos trazer algumas verdades. E esse exemplo de Esther vai nos trazer essas verdades. É essa que nós não podemos estar sozinhos, essa é a nossa identidade. Também vai dizer que é nas pequenas coisas que nós vamos nos preparar. É nas pequenas coisas que também nós podemos nos despreparar. A palavra do Senhor em Mateus 24:4 diz assim: orai para que não sejais enganados. Você está em preparação, nós estamos em preparação. Continue vigilante em oração para que tu não seja enganado. Porque um só deslize, um só momento, nós podemos ser enganados. Se a palavra do Senhor diz, ore para que não sejais enganados, é porque nós podemos ser enganados. A palavra do Senhor também, lá em Mateus 25, diz assim a palavra do Senhor. No versículo 30, Mateus 25, 30. Diz assim, eu vou ler um pouquinho antes do 30, que diz assim, do servo, né? A parábola do servo, que fala assim, lá do versículo, antes um pouquinho, diz assim a palavra do Senhor, no versículo 14. O reino dos céus pode ser ilustrado como a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhe confiou o seu dinheiro. E aí ele vai dizer que um primeiro ele entregou 5 talentos, o segundo 2 talentos e ao último 1 talento, e então ele foi viajar. O servo que recebeu 5 talentos começou a investir dinheiro e ganhou outros 5. O servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros 2. O servo que recebeu 1 talento cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o Senhor voltou de viagem e os chamou para prestarem contas de como haviam usado o dinheiro. Então, o primeiro servo, falou, o Senhor me deu 5 talentos para investir, eu ganhei mais 5. O outro servo, e aí o Senhor elogiou, muito bem, meu servo bom e fiel. O outro que recebeu 2 talentos, também investiu e ganhou mais 2, e o Senhor disse, muito bem, meu servo bom e fiel. Mas o último servo, ele enterrou o talento. Ele tinha medo de perder. Então o Senhor respondeu, servo mau e preguiçoso, se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, por que não depositou o meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido os juros. Em seguida ordenou, tirem o dinheiro deste servo e deem ao que tem os 10 talentos, pois o que tem lhe será dado, e ao que terá em grande quantia, mas do que nada tem, mesmo que não tem, lhe será tomado. Essa palavra, ela vai falar de talento, ela vai falar do meu e do seu talento, e da nossa preparação também, porque vai envolver os nossos talentos, mas ela também tem um mistério muito relacionado ao dinheiro, às nossas finanças. Em que semente nós semeamos? Nós apoiamos missões, missionários, nós somos generosos, nós temos enterrado o talento, nos preocupado demasiadamente com o dia do amanhã, ou nós cuidamos para que a boa obra do Senhor seja semeada, seja ampliada. Então, além de nós estarmos em união, de nós não estarmos sozinhos, nós também temos que cuidar dos talentos. Seja fiel no pouco e tu governarás no muito. Não importa o que você tem hoje, o Senhor é fiel para que você também multiplique o seu talento.
E aí, tudo isso, a preparação, ela vai envolver algo no nosso interior, para que nós também alcançamos essa graça, essa preparação. Então, a palavra do Senhor, lá no livro de Efésios, no capítulo 5, versículo 15 ao 17, nós vamos meditar nessa palavra também. E o livro de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, ela traz verdades muito importantes para nós que queremos estar preparados. Logo no capítulo 1 ao 3, Paulo, ele revela muito a identidade dos crentes. Então, muitas das vezes, mas por que Paulo tem que falar para os crentes qual a identidade dele? Porque talvez esses crentes não estivessem preparados. Talvez esses crentes não soubessem qual era a vocação, o legado deles. Talvez esses crentes não eram como Esther, que sabia qual era o propósito dela. Ela era uma órfã que chegaria à rainha e que seria a grande libertadora de um povo. Então, medita em Efésios depois, ao longo da semana, do 1 ao 3, mas a passagem de Efésios, lá no capítulo 5, do versículo 15 ao 17, ela vai nos falar sobre viver pelo poder do Espírito. Então vai dizer assim: portanto, sejam cuidadosos no seu modo de vida. Não vivam como tolos, insensatos, mas como sábios. Olha a sabedoria aí de novo. Aproveite ao máximo todas as oportunidades nestes dias maus. Não hajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. O Senhor está te preparando de acordo com a vontade dEle. O Senhor está te dizendo: aproveita as oportunidades. Fica ligado, não haja de forma impensada. Não permita que o espírito do engano, Deus deste século, esteja pairando sobre a sua vida. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. E há um espírito que tenta enganar, tenta fazer aquilo que é errado parecer certo. Já reparou como isso está em todo canto, em toda parte, nas redes sociais? Aquilo que parecia ser desonesto, agora virou honesto. Se eu chegar em casa com um troco a mais, ou se me der, agora não tem nem troco, é Pix a mais, né? Me deram um Pix, mas ninguém mandou, ninguém não percebeu, não vigiou, então existem coisas que é para os salvos. Nós somos honestos, nós somos separados, nós não somos espertos. Nós não queremos nos dar bem, nós não vivemos pelo espírito do engano, nós não agimos impensadamente. Mas nós precisamos estar com uma família que também age assim. Por isso, nós não podemos estar sozinhos. E eu gosto muito, quero dar honra à vida do meu irmão Tomás, que o Tomás, ele é muito usado por Deus, né? Como a gente trabalha no mundo dos negócios, aí ele fica me dando conselho, ele fala: tu gostaria? Ele é meu irmão caçula. Mas você acha que isso é certo? De vez em quando ele fala: mas você agiria? E se fosse você? Vira aí. Então, de vez em quando, ele é o caçulinha e vai para a mais velha. Então, você precisa andar também com gente que vai te contagiar pela palavra de Deus, né? Nós precisamos agir, né, pelo conselho dos homens bons. Então, quando você estiver assim cansado, achando que não vai conseguir chegar lá nos 12 meses da preparação, chama a irmã de fogo, do quarto de guerra, a irmã da quinta-feira, e vem para cá, e ora, e clama, e pede auxílio, porque o Senhor, Ele vai cuidar de nós. E nós cremos também que tudo aquilo que o Senhor está preparando para as nossas vidas nesse ano, o Senhor, Ele vai liberar. Ele vai liberar tudo aquilo que Ele preparou e Ele vai além. Ele vai nos surpreender. Ele vai muito além. E a palavra de Deus
ela nos diz para terminar aquilo que o Senhor quer nos entregar, né? Eu comecei dizendo que o Senhor é a cabeça. E se nós temos a mente de Cristo, a palavra de Deus em Efésios 5:30 diz: e nós somos os membros do seu corpo. Então, nós somos membros de um só corpo. Então, a estratégia que o Senhor entregou na vida do pastor Rogério, ela vai casar com a estratégia que o Senhor entregou na vida da minha mãe, que entregou na vida do pastor Gilberto, que entregou na minha vida. Nós somos um corpo e Ele é a cabeça. Não há desacordo. Nós estamos aqui unidos, selados, de mãos dadas, um só corpo, um só espírito, um só coração. Há uma estratégia, um plano liberado para cada um de nós nesta noite. E nós cremos que nós estaremos preparados. Nós vamos chegar lá ao final da jornada, lá no último dia do ano, no próximo culto da virada, e nós vamos dizer: nós sim, estamos preparados, estamos seguindo, estamos marchando, até que Ele venha, até que Ele venha. Não olha para aquilo que te limita, não olha para o teu espinho na carne, não olha para aquilo que te dói, para a tua limitação, mas olha para o alto, olha para o autor e consumador da tua fé. E como a palavra do Senhor é que nós estejamos unidos, eu quero orar com a igreja do Senhor de mãos dadas. Se você puder dar a mão para quem estiver do seu lado, nesta noite, nós vamos terminar esse momento orando em um só coração, em um só espírito. Deixe essa liberdade do Espírito Santo agir como ela quiser na sua vida. E nós vamos falar com o papai, nós vamos dizer ao Senhor, o nosso Abba Pai, o nosso paizinho, nós vamos nos colocar aqui no altar que também é o colo de papai. Nós vamos dizer para o Senhor: Senhor, Tu sabe o quanto estamos preparados nessa noite. Pai, Tu sabe, Senhor, as nossas angústias, os nossos porquês, ó Senhor, aquilo que se passa no nosso coração. Pai, o nosso coração é enganoso demasiadamente, mas Senhor, um dia o Teu sangue puro carmesim, Senhor, foi derramado lá na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos livre acesso a Ti, Senhor. Nós temos livre acesso a Ti, Senhor. Não mais medo, não mais dor, não mais angústia, não mais depressão, não mais, nós não somos escravos do medo, Senhor, mas nós somos feitos Teus filhos. Senhor, nós estamos em preparação para que cada dia Tu cresça e nós diminuamos, para que nós sejamos como Tu foi, Senhor. Nós queremos ser imagem e semelhança, pequenos cristos, cristãos, todos os dias, Senhor. Nós queremos ser parecidos, nós queremos dar testemunho para que os homens, o mundo veja: lá vai um cristão, lá tem a identidade de Cristo, Senhor. Por isso, nesta noite, de mãos dadas, Senhor, nós dizemos: inferno, nós não vamos retroceder. Oh, nós vamos marchar, nós seguimos rumo à terra prometida, a promessa, e o Senhor vai cumprir e fará infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Não há trama do inferno, não há seta de Satanás que vá prevalecer contra a vida dos ungidos do Senhor. Ó Senhor, muito obrigado pela vida do meu irmão, muito obrigada, Senhor, pela vida do meu irmão, dos meus pastores, da minha família, Senhor, dessa nova família que Tu nos deste, Senhor, para caminharmos até que o Senhor venha, Pai. Oh Deus, muito obrigada por esta noite, que seja noite de graça, noite de salvação, noite de cura, noite de glória, Senhor.
Senhor. E dia após dia seguiremos, Senhor, firmes, olhando para o alvo da nossa soberana vocação. Nós te amamos, Paizinho, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus.